Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos ler dos versículos de número 1 até o versículo de número 8. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Até aí. Gente, grandeza gera imitação. É isso que esse texto bíblico fala e é isso que nós vamos falar aqui esta noite. Grandeza estonteante gera imitação e mudança de vida. É assim na vida da gente, é assim na nossa família, é assim também nos esportes. Há um tipo de grandeza que quando a gente presencia, que quando a gente olha, quando a gente observa, tudo muda na vida da gente. Tudo fica diferente. Deixa eu dar um exemplo disso. Em 2002, foi formada no caso, uma das maiores seleções de futebol de todos os tempos. Vou falar um pouquinho aqui sobre futebol, tá? Essa seleção de 2002 é maior do que a Alemanha de 2014, que venceu o Brasil de 7-1. É maior também do que a Espanha, que encantou o mundo lá em 2010, vencendo a Copa do Mundo daquele ano com um estilo de jogo totalmente diferente. Aquela que ficou conhecida como a seleção do Penta, a seleção brasileira, que venceu a Copa do ano de 2002. E entre muitos titulares, nessa seleção tinha Roberto Carlos, um dos, se não o maior lateral esquerdo de todos os tempos. Com ele também estava Rivaldo, pernambucano. Ele tem um traço negro na história dele esportiva, que foi que ele jogou aqui no Santa Cruz, mas a gente releva isso, né? Apesar dele ter jogado no Santa Cruz, ele se tornou o maior jogador de futebol de um ano aí. Nessa seleção também tinha Ronaldinho Gaúcho. Ele estava lá, ele encantou o mundo, e esse homem ele também foi eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo. E finalmente, o fenômeno, o maior jogador daquela Copa e o homem que foi eleito 3 vezes como o melhor jogador do mundo. Eu não sei se você lembra o que aconteceu naquela época, enquanto os jogos da seleção brasileira passavam, eu lembro, eu era bem menor, acho que eu tinha, 2007, eu tinha uns 14 anos, 15 anos, eu lembro, eu era mais ou menos adolescente, e quando a seleção entrava em campo, eu lembro que todo mundo ficava acordado. Os jogos passavam de madrugada, não era? E assim, quando a gente escutava um gol do Brasil, parecia que o Brasil ia abaixo. Que assim, pelo menos no meu bairro, né? Todo mundo gritando, todo mundo eufórico, não se falava de outra coisa, se falava apenas daquela Copa do Mundo. Mas eu lembro de uma coisa interessante na Copa do Mundo, durante aquele período. Eu lembro que Ronaldo, fenômeno, ele fez um corte de cabelo horroroso naquela Copa do Mundo. E qualquer pessoa que fizesse aquele corte de cabelo seria chamado de doida, seria chamado de louco, de maluco. Mas naquela época era moda porque o melhor jogador da seleção brasileira usava aquele corte. E a gente começou a ver, infelizmente, né, uma coisa terrível. Criancinhas andando na rua, gente com 7, 8 anos de idade, com aquele corte de cabelo. Porque todo mundo queria ser igual ao Ronaldo Fenômeno. Todo mundo admirava a seleção brasileira. Grandeza gerando desejo por imitação. Todo mundo queria imitar, todo mundo queria ser igual.
E curiosamente, como eu disse, a nossa passagem de hoje também fala sobre isso. Fala como a maior de todas as grandezas, a verdadeira grandeza de quando Jesus Cristo entrou e andou aqui nesse mundo, pode gerar naqueles que observam a sua glória. Tem que gerar em todos nós, seres humanos, o fazer semelhante a Jesus Cristo. Desejo por imitação ao Senhor de todas as coisas. Porque Jesus Cristo veio e fez coisas maravilhosas. Ele veio e fez coisas tremendas. Mas ao contrário da seleção brasileira, ele fez de forma humilde e discreta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o que Jesus fez e por que isso que Jesus fez foi tão glorioso. E por fim, nós vamos ver como a gente, em resposta a essa glória humilde de Jesus, devemos imitá-lo. A gente vai tentar entender isso em algumas partes, na verdade duas, mas hoje eu gostaria de fazer diferente do que eu faço normalmente, né? Geralmente eu pego do primeiro versículo e vou até o final que eu leio, mas agora a gente vai inverter. A gente vai inverter a ordem da argumentação de Paulo aqui também. Ou seja, primeiro a gente vai focar no que Jesus fez, para depois a gente falar sobre o que a gente deve fazer. Sendo assim, a nossa primeira parte é: Jesus é o nosso exemplo, porque Ele é o nosso Redentor. Eu vou repetir: Jesus deve ser o nosso exemplo, porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é o nosso Redentor. Para a gente lembrar disso, vamos ler novamente a partir do versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Lembre-se, meus irmãos, e você que nos visita, que na época em que Paulo escreveu essa carta aqui aos Filipenses, Paulo ele estava preso. Ele estava longe de seus amigos que estavam lá em Filipos, no caso, as pessoas que ele estava escrevendo nesse momento aqui. Ele abriu aqui essa igreja há mais ou menos 10 anos atrás, e lá na prisão ele tinha recebido algumas notícias dessa igreja, bem como uma oferta generosa deles também. Na casa ele recebeu essa oferta generosa pelas mãos de Epafrodito. Todavia ele não recebeu apenas boas notícias dessa igreja, mas ele também recebeu notícias preocupantes sobre como a igreja estava vivendo. Essas notícias chegaram ao ouvido de Paulo e ele ficou meio preocupado. Ele ficou: eita, vou ter que escrever algumas coisas para ajudar esses irmãos. Então Paulo ele vem aqui e escreve essa carta deslumbrante que fala sobre o amor de Deus e fala também como nós devemos viver à luz desse amor de Deus. Ele havia, no caso Paulo, ele tinha detectado naquela igreja, na igreja de Filipos, o problema de que as pessoas elas não estavam se dando muito bem. Existia naquela igreja talvez uma incapacidade de convívio. Gente da mesma igreja e até mesmo da mesma família que não se dava, que não se batia. Gente que era incapaz de obedecer e respeitar a autoridade. Algumas pessoas que não se entendiam. E Paulo tem instruções para a vida cristã e para a unidade que ele sabe que é necessária para uma igreja. Então, para fazer isso, Paulo usa o exemplo de Cristo para guiar aquele povo, para guiar aquela igreja. Então, nós vamos entender o que Paulo fala aqui sobre Cristo. Primeiro, é importante a gente entender, na argumentação de Paulo aqui, a ordem das coisas. Porque a ordem dos fatores vai alterar o produto final. Veja, você só vai imitar a Jesus Cristo se você primeiro for redimido por Jesus Cristo. Se alguém alterar essa ordem aqui, vai ser tudo, menos evangelho. Se essa ordem das coisas forem alteradas, pode ser qualquer coisa, menos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém achar que será salvo porque imita Jesus, essa pessoa está redondamente enganada. Porque o que a Bíblia nos ensina é porque, como Jesus Cristo fez todas as coisas por nós, porque Ele se entregou na cruz do Calvário, porque Jesus Cristo fez a obra, é por isso, é por conta da obra de Cristo que nós conseguimos finalmente imitá-lo.
Mas, seguindo aqui o raciocínio de Paulo, no versículo de número 5, que a gente acabou de ler, ele diz que para nós termos o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus fez algo e nós precisamos começar a pensar que nem ele. E o que foi que Jesus Cristo fez? Tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o que foi que Jesus fez? No versículo de número 6 nós temos a resposta. Existindo ou subsistindo em forma de Deus. Vamos parar por aí para a gente meditar rapidinho sobre isso. A gente vai ler até aqui porque isso é vital para que a gente entenda algumas coisas acerca de Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que Jesus Cristo, ele é Deus. Ele já começa assim, olha, Jesus, ele é Deus, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Jesus Cristo, ele era e é o próprio Deus. Ele não é um mero ser humano, o ser humano como a gente, o ser humano como vocês, filipenses. Ele é tão Deus quanto o Pai, e ele é tão divino quanto o Espírito Santo. Ele não se tornou Deus ao longo do tempo, não. Ele já existia, e nessa existência dele, ele era Deus antes de todas as coisas. Pense nisso. Não havia nenhum momento em que o Filho de Deus, ele não era Deus. O Filho eternamente existia em perfeita e completa comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, sem nenhuma necessidade de nada externo a ele. De nada, ele era completo. A decisão de encarnar e redimir o povo não era porque Jesus estava sozinho, solitário, precisando de alguma coisa. Não era porque ele estava sentindo falta de algo e precisava de alguma coisa para que o completasse. Não, Deus é autossuficiente em todas as coisas. Eu falo isso porque às vezes a gente acha que Jesus fez isso porque ele precisava, não é? Porque ele precisava da gente, precisava ser completo, tinha algum tipo desse sentimento. A gente pensa isso porque nós somos movidos dessa forma, né? O ser humano é movido por isso. Mas a gente é movido por isso porque nós só seremos completos com Deus. Quando Deus entra na nossa vida e nos preenche. Mas Jesus Cristo não era assim. Ele já era o próprio Deus e completo. Quando a gente faz um ato de bondade a outra pessoa, é porque muitas vezes a gente sente que a gente tem algo a ganhar com esse nosso ato de bondade. A pessoa, quando eu fizer alguma coisa boa para ela, ela vai chegar e também vai me dar algo bom. Ou então ela vai me agradecer, vai me dar um tapinha nas costas. Mas veja, com Jesus Cristo não é assim. Jesus, existindo em forma de Deus, julgou que não havia problema nenhum em continuar nessa situação. Não seria usurpação, não teria nada de errado se Jesus continuasse sendo Deus. Se Deus, o Filho, decidisse se manter em espírito eternamente, não seria impróprio. Ele é o Deus. Ele é o próprio Criador, Ele é quem rege todas as coisas. Se Ele quisesse, Ele poderia continuar daquela forma. Mas Jesus não usa de sua superioridade como razão ou desculpa para se esquivar de seu serviço. Queridos, se existe alguém que é superior e poderia não sujar as suas mãos e dizer, olha, façam vocês, se resolvam aí. Se tem alguém que podia ficar dando ordens e sendo servido pelas outras pessoas, esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se existe alguém que poderia viver sempre exaltado, sem nenhum problema ou situações na sua vida, esse alguém é Jesus Cristo. Ele poderia muito bem ter considerado a sua posição elevada e ter ficado lá, mas ele vem para servir e não para ser servido. Esse é o nosso Senhor. Ele poderia continuar em sua posição, mas ele diz, não, eu vou servir. Pelo menos no momento que ele viveu aqui, né? Ao invés de ser servido. Quem mais seria assim? Você é assim? Será que eu sou assim? Sou não, eu já respondo. Eu também não sou assim. Será que alguém conseguiria fazer isso que Jesus Cristo fez? Ele é o maior que todo mundo. Não existe ninguém maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, ele se rebaixa. Entretanto, ele se humilha. Nós somos iguais em poder e glória. Olha para a pessoa que está do teu lado.
Por favor, eu não vou pedir para você falar nada para ela, não. Pode olhar, só olhar para a pessoa que está do seu lado. Você não é maior do que essa pessoa. Você é igual a ela em poder e glória. Mas a gente fica se tratando um ao outro como se um fosse superior ou inferior do que o outro, não é? Não é assim os nossos relacionamentos humanos. Ele é superior porque ele tem aquele determinado cargo ou ele tem determinado poderio financeiro. A gente pensa assim. Muitas vezes os homens olham para as outras pessoas e desprezam as outras pessoas em seus corações. A gente fala, é aquele pessoal ali, são aquelas pessoas ali. Eles são tão snobs, tão nariz em pé. Gosto de conversar com gente assim, não. Não gosto de conversar com gente snob, então fico na minha. E talvez outros olhem para a gente e pensem, nossa, eles são tão sem conhecimento, o conhecimento deles é tão raso, são tão menos capazes do que eu não vou me chegar perto dele não, eu só converso com gente que é inteligente. Ser humano não pensa essas coisas, não é? A gente pensa, irmão. Você que nos visita, eu sei que o ser humano pensa. Eu penso muitas vezes isso. E as qualificações são variadas, feio, chato, inferior, lento, orgulhoso, invejoso e por aí vai. E a gente fica, pelo menos eu estou trabalhando lá, né, na minha empresa, aí o superior chega e, Kelvin, você é o cara, como é que você conseguiu achar esse erro aqui? Nossa, gostei muito do seu trabalho. Aí eu fico, opa, eu sou bom mesmo, sou nada, eu não sou nada, eu sou um mero e simples ser humano. Nossa, ele é tão desarrumado, misericórdia, que eu vou até indicar para ele umas roupinhas, uma dica de moda para ver se ele começa a se arrumar direito. Talvez você esteja pensando quando está me olhando assim, tá? Não foi minha esposa que me arrumou, não. Foi eu mesmo que me arrumei na correria e cheguei aqui. Amados, a nossa distância é mínima, mas mesmo assim a gente fica se exaltando, ficamos nos exaltando em relação aos outros. Por isso que Paulo nos faz um convite a considerar o que Jesus fez. Ele diz, olha, considera o que Jesus Cristo fez. Considera Cristo. Não seria errado ele continuar da mesma forma, continuar na mesma posição. Mas ele rebaixa a si mesmo para andar aqui nessa terra. E o texto aqui nos explica no versículo de número 7. Ele diz que muitos acham que Jesus Cristo deixou de ser Deus ao encarnar. Que ele abandonou a sua divindade e virou um mero ser humano, deixou a sua onipotência, deixou a sua onisciência e se tornou um simples e mero mortal. Mas veja, não é simplesmente isso o que o versículo de número 7 está querendo dizer. Quando o versículo de número 7 diz, a si mesmo se esvaziou, não quer dizer que ele retirou algo de suas características, mas quer dizer que ele adicionou, Vitor, algo nas suas próprias características. Mas como assim? Está começando a ficar complicado, foi para mim também. Como assim? Se esvaziar é adicionar. Deixa eu tentar explicar. Veja, quando o texto diz aqui que Cristo a si mesmo se esvaziou, está dizendo que Cristo se humilhou, se rebaixou ao assumir a forma de servo. Quando Jesus ele se torna humano, é a humilhação aqui. Quando Jesus se torna o homem, isso é a humilhação, isso é o rebaixamento, ou esvaziamento, como está falando talvez em algumas versões. O texto não está dizendo que Jesus deixou de ser Deus e que isso foi o seu esvaziamento e humilhação, mas está dizendo que Jesus, além de ser Deus, se tornou homem, e isso foi a sua humilhação e o seu esvaziamento. Lembre-se, Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo, 100% homem e 100% Deus. E ao adicionar as características humanas a si mesmo, Jesus Cristo se diminui. Ele se torna humilde porque ele acrescenta a si a humanidade. Essa é a principal, talvez, humilhação de Cristo aqui no texto. A humilhação não é ele deixar a sua divindade, não é ele deixar de ser Deus, mas ele assumir a humanidade. É se tornar homem, é se tornar mortal, se tornar em forma de servo. Jesus se torna completamente Deus e completamente homem. Você entende isso? O Criador de todo o universo se torna humano, com um corpo frágil, mortal, que teve fome, sede, precisou ir ao banheiro, ficava cansado.
mas ele também continuava sendo Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Ele continuava sabendo de todas as coisas, e a sua chegada aqui nesse mundo é muito mais impressionante do que qualquer partida ou vitória da Copa do Mundo, da seleção brasileira da Copa do Mundo lá de 2002. Porque aqui não se trata de um ser humano um pouco superior lá no esporte, divertindo ou entretendo outras pessoas, não. A encarnação de Jesus é a impressionante ocasião em que o próprio Deus se torna um de nós e vem ao mundo para triunfar sobre o mal, sobre o pecado e sobre a morte. Foi isso que Jesus Cristo fez. Mas veja, como eu disse, diferente da seleção brasileira, Jesus Cristo, quando ele veio, não teve fanfarra humana. Não teve repórter, pastor Edivan, lá naquela época, esperando lá perto da manjedoura para ver a grande chegada do Deus homem. Não teve milhares de fãs lá no aeroporto. Teve apenas alguns pastores e animais por ali, esperando Jesus Cristo chegar. Veja como foi o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo ao se humilhar, se tornando homem, numa manjedoura, com ovelhas e pastores. E ao invés desse rei que chegou ao mundo ser adorado, quando o pequeno rei humano, Herodes, ficou sabendo que Jesus estava chegando ao mundo, o que é que ele faz? Vamos derramar sangue infantil para tentar pegar a ele, para tentar matar esse rei. Jesus Cristo se humilha e a humilhação dele continua. O tornar-se humano é apenas o começo da humilhação de Jesus Cristo. Ele se humilha velando a sua glória num corpo completamente humano e assim será para sempre. Porque entenda, Jesus Cristo, ele não se tornou homem e deixou de ser homem. Pelo contrário, Jesus Cristo assumiu a forma de homem e será assim eternamente, porque a missão de Jesus Cristo, ela não é temporária. E o versículo de número 8 diz que ele se tornou obediente até a morte, e a morte de cruz. Amados, a obediência também faz parte da humilhação de Jesus Cristo. Essa obediência é Jesus se fazer alguém debaixo da lei. Você entende? Alguém que criou a própria lei, veio para o mundo para se tornar, para ficar debaixo dela. O Deus que deu a lei agora se fez um mero ser humano, sujeito à mesma lei. E ele fez isso para viver com justiça, para que ele pudesse te salvar. Foi por isso que Jesus Cristo fez essas coisas. Foi por isso que Jesus Cristo se humilhou. Esse é o nosso Jesus, aquele que é o mais glorioso, andando por sobre a terra com a sua glória velada, com a sua glória humilde. Ele fez isso para salvar o seu povo. Jesus Cristo se humilhou, se tornou homem, ficou debaixo da lei, morreu na cruz do Calvário, morte de bandido, morte de pecador, para te salvar. Foi por isso que ele veio. Ele veio para salvar o seu povo. E Paulo explica que a gente agora, e Paulo explica na verdade para a gente, que agora a resposta que a gente precisa dar ao que Jesus Cristo fez é muito mais do que aceite o nosso Senhor Jesus Cristo e seja salvo. É muito mais do que isso. O chamado é que se você conseguir enxergar essa glória de Jesus Cristo, se você perceber quem você é à luz de Cristo, se ele viveu e morreu por você para te salvar na cruz do Calvário, agora você precisa vestir essa camisa. Agora você precisa vestir a camisa de Jesus Cristo e imitar o seu herói. É isso que Paulo fala. Se Jesus Cristo fez todas essas coisas, quem é você para também não fazer? Imite o seu herói, andar que nem ele e buscar fazer o que Jesus Cristo fazia. E assim a gente chega para o nosso segundo ponto. A imitação envolve servir e viver em unidade. Vamos ler os versículos de número 1 ao 5, rapidinho, que meu tempo está correndo. Se após alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Perceba que, no fundo, o objetivo aqui de Paulo é mudar a nossa forma de pensar e agir. No caso, pensar e agir em unidade.
E em nossas vidas nós temos que lidar uns com os outros, né? Lidar não só na igreja, mas em outros momentos também. Porque nenhum de nós foi chamado para viver de forma isolada na comunidade cristã. Mas a gente foi chamado para nos tornarmos parte dessa comunidade, viver em comunhão com os nossos irmãos. Nós estamos aqui adorando, cultuando ao Senhor em unidade, numa comunidade. Amém? Amém? Amém. Por isso que não existe crente desigrejado. Não pode existir isso. Hoje se é falado muito sobre os desigrejados, mas se alguém acredita que é possível um crente ser desigrejado, essa pessoa ela não está entendendo muito bem o que Jesus Cristo fez e onde colocou essa pessoa. É impossível para um cristão viver fora da igreja. A Bíblia diz que os crentes são muitas partes de um corpo, que é a igreja, e pegando essa analogia emprestada, você já viu uma mão que foi decapitada de um corpo andando por aí viva? Não. A gente nunca viu uma mão cortada de um corpo andando por aí viva. Ou seja, uma mão precisa das outras partes do corpo para continuar viva. E assim nós precisamos um dos outros também para continuarmos vivos. Entretanto, eu reconheço que em algumas ocasiões, né, se necessário, é possível algumas pessoas viverem uma vida cristã sem fazerem parte de uma igreja. Isso acontece principalmente com os missionários, quando eles vão para outros países, né, e ainda não tem uma igreja lá, então ele vai tentar plantar uma igreja. Só que a ideia é, se eu sou crente, eu sempre vou procurar uma outra pessoa que tem algo em comum comigo para viver com ela em comunhão e unidade. Eu não vou tentar viver fora da igreja, mas eu sempre vou procurar uma igreja séria, bíblica e cristã para viver e glorificar o nome do Senhor em unidade e em comunhão. É assim a vida do crente. E é sobre isso também que Paulo está falando aqui, quando ele fala que o viver em comunidade de acordo com o Evangelho. Meus irmãos, na verdade, Paulo ele já tinha falado isso anteriormente, lá no capítulo 1, versículo de número 27, quando ele diz que os crentes precisam viver de maneira digna do Evangelho. E agora ele está simplesmente reforçando e aplicando as suas palavras aqui à realidade. Paulo ele está vendo a necessidade de falar sobre a harmonia da vida em comunidade, porque ele sabia que esse tipo de problema poderia acontecer em qualquer igreja. Pode acontecer a desarmonia, pode acontecer a falta de unidade em qualquer igreja. E, na verdade, o apóstolo ele já tinha percebido, de acordo com o relato que chegou até os seus ouvidos, que talvez os crentes da igreja de Filipos estivessem vivendo isso também. Como o caso de duas mulheres, Evódia e Sintique, que estavam com algum problema relacionado com o seu relacionamento de irmãs. Aqui provavelmente elas eram irmãs mesmo de sangue, mas talvez uma pequena possibilidade que elas fossem irmãs simplesmente assim, da igreja, mas provavelmente eram irmãs de sangue. Isso está lá no capítulo 2, capítulo 4, versículo número 2. Mas a carta ela não se preocupa em deixar claro qual foi o desentendimento dessas duas mulheres, mas mostra a preocupação de Paulo ao falar sobre o assunto e tentar trabalhar a unidade na igreja do Senhor. Então, voltando aqui para o capítulo de número 2, Paulo inicialmente ele vai mostrar 4 coisas que todos os crentes têm. Ao olhar para o versículo 1, a gente vai ver e vai perceber 4 fundamentos dados por Paulo para justificar o seu apelo à unidade na igreja. No versículo de número 1, a gente percebe que primeiro Paulo diz que os crentes, eles têm exortação em Cristo. O que quer dizer isso, exortação em Cristo? Que eles recebem o encorajamento da parte do Senhor para viver neste mundo e entender as verdades de Deus. O Senhor é que nos estimula a continuar a viver essa jornada. Por isso nós somos encorajados. Na sequência, o apóstolo vai dizer que nós temos consolação de amor, que é um consolo que a gente recebe pelo amor demonstrado por Cristo. O amor é evidenciado no sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, é dito que nós temos comunhão de Espírito, que é a parceria que todos os crentes têm pelo Espírito Santo. Perceba que todos aqueles que foram exortados e recebem um consolo do amor, as 2 primeiras coisas, eles também têm a comunhão uns com os outros. E por fim, os afetos e misericórdias de Cristo por nós. Os crentes, eles conseguem experimentar o afeto que é o amor pulsante de Jesus Cristo por nós, como também a misericórdia, que é a piedade do nosso Senhor pela sua igreja. Essas 4 coisas. Então, Paulo fala que nós temos exortação,
consolo, afeto, e também fala sobre a comunhão que os crentes têm, que quando eles entenderem essas realidades, eles vão entender que eles devem andar em unidade, tendo o mesmo pensamento. E nessa vida nós vamos ter que consolar também uns aos outros. Nós vamos ter também que ter afetos uns pelos outros, nós vamos ter que exortar uns aos outros. Veja, você que está aqui essa noite e se considera um cristão, você tem a capacidade de fazer tudo isso, porque o próprio Deus, como eu disse aqui agora há pouco, fez isso por você. É possível para você fazer essas coisas também para o seu irmão que está aí do seu lado, porque Cristo já fez isso por você, porque Cristo já demonstrou misericórdia por você primeiro. Mas não apenas isso, porque também provavelmente você já recebeu misericórdia desse irmão que está aí do seu lado. Porque você provavelmente já errou com algum irmão da igreja e esse irmão disse, não, você está perdoado, demonstrou misericórdia para contigo. A gente pode consolar os nossos irmãos que passam por dificuldade também. É possível para a gente fazer isso. Você pode ajudar alguém que é mais fraco, porque Cristo te ajudou quando você era mais fraco. E eu poderia continuar aqui falando sobre todas essas coisas, mas o que a gente precisa entender é que todas essas 4 realidades de Deus para conosco, que nós falamos agora no início, não podem parar em nós, mas devem transbordar e abundar do nosso ser para que nós demonstremos também às outras pessoas. Por isso exorte, console, demonstre afeto e misericórdia para com seus irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Já que você tem isso, você pode fazer isso também. Paulo está aqui dizendo que todos os crentes têm essa possibilidade, meus irmãos. Todos os crentes, eles podem fazer isso. E por conta disso, é possível para os crentes terem o mesmo pensamento, ou terem o mesmo sentimento. Eu imagino que quando Paulo fala aqui, nessa tradução, ou pelo menos quando essa tradução foi feita, a palavra sentimento era um pouco diferente do que a gente entende nos dias de hoje. Quando a gente fala sentimento no dia de hoje, o que é que a gente pensa? Arrepio, né? O estômago embrulhando, principalmente quando a gente está mais jovem, né? Não estou dizendo que eu, que sou mais velho, não posso ter isso, não. Eu tenho, toda vez que eu vejo a minha esposa. Mas quando a gente é mais jovem, vê aquela pessoa que a gente gosta, sente aquele embrulho na barriga, né? Aquele friozinho, é gostoso, não é? E todas essas coisas diversas que a gente tem e que a gente entende por sentimento. Mas vejam, se for isso aqui o que Paulo está querendo dizer, será que ele está dizendo isso quando ele fala, olha, sinta a mesma coisa que Jesus, mas enquanto você não sentir, você não precisa fazer nada. Enquanto você não sentir um arrepio, um friozinho na barriga, você não precisa fazer nada em relação ao seu irmão. Só que não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Porque a mesma palavra, como eu disse, utilizada lá, é utilizada quando ele fala que a gente deve pensar ou sentir a mesma coisa que Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer é que a igreja precisa sentir e pensar sobre o mundo da mesma forma que Cristo pensou e agiu. Ou seja, tudo isso não deve parar no campo das ideias. Não deve parar no friozinho da barriga ou no arrepio. Na verdade, nem precisa de frio na barriga, de arrepio ou qualquer coisa. Não precisa desse sentimento que a gente entende hoje em dia. O que Paulo está querendo dizer é, haja, faça, arregace as mangas e trate bem o seu irmão. Arregace as mangas e pense e sinta igual ao seu irmão. Paulo está dizendo, olha, procure ver o que Cristo fez e tente aplicar isso no seu dia a dia com os seus irmãos e com as mesmas atitudes que Cristo. Será que Paulo está querendo dizer, então, que a igreja não pode ter diversidade de opinião? Quando ele está falando isso, a igreja pode pensar de forma talvez até um pouco diferente. Porque se não pensasse, a gente ia vir aqui para o culto com a mesma cor, né? De camisa. Todo mundo ia gostar de uma camisa jeans, de manga comprida. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer. Que a gente deve gostar do mesmo sabor do sorvete, que a gente deve torcer para o mesmo time de futebol. Não é essa a unidade de pensamento que Paulo está falando quando ele trata sobre isso aqui. Ter unidade de pensamento significa ter a mesma maneira de pensar. Uma maneira que reconhece que Cristo é o Senhor. Uma maneira que reconhece que nós somos semelhantes. Uma maneira que reconhece que nós devemos preferir os desejos dos outros ao nosso desejo. É ter uma identificação uns para com os outros. É parecido quando
pessoas que aparentemente não tem nada a ver em comum umas com as outras. A gente vê isso muito acontecendo quando o culto acaba, né? Aí as pessoas vão aqui para o salão anexo. Aí daqui a pouco a gente começa a ver os grupinhos se formarem. E quando a gente talvez chegue no grupinho de homens, o que é que o pessoal está falando lá? Sobre futebol. Mas se a gente perguntar, o time de cada um ali talvez fossem times completamente diferentes. Mas porque eles estão juntos e conversando e estão se dando bem? Porque eles têm alguma coisa em comum. Eles amam futebol. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ter unidade de pensamento é ter algo em comum. E o que é que nós temos em comum, meus irmãos? Nós amamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos por Ele. Nós fomos salvos por Ele. Por isso é que você pode viver com essa pessoa que está aí do seu lado. Por isso é que você pode adorar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que você pode viver em unidade de pensamento com a pessoa que está aí do seu lado. Não é porque você gosta do mesmo sabor de sorvete. Não é porque você gosta da mesma cor. Mas é porque, apesar disso, você tem algo muito superior que liga a outra pessoa. A morte de Jesus Cristo. A sua ressurreição, a sua ascensão. O que Jesus Cristo fez por você e que fez você fazer parte da mesma família que essa pessoa que está aí do seu lado. E finalmente, concluindo, lembrem quem é o herói. Quem é o maior que andou entre nós com a sua glória escondida. Ele fez isso, como eu disse, se humilhando, não humilhando os outros. Jamais Cristo fez isso. E Ele te chama, Ele chama todo mundo a se juntar ao seu time. Há um time que é muito melhor do que a seleção brasileira de 2002. Ou até do que a seleção dos anos 70 lá, né? Porque Jesus Cristo, Ele mudou a história. Jesus Cristo, Ele transformou todas as coisas. Mas muitas vezes nós queremos imitar os nossos heróis terrenos. A gente quer imitar Ronaldo, a gente quer imitar Elon Musk, sei lá quem. Mas a melhor forma de nós vivermos, a melhor forma de nós andarmos aqui nessa terra, não é imitando outros homens que têm o mesmo poder e glória que nós, mas é imitando o nosso verdadeiro herói. É imitando o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso herói. Quem é o teu herói? Você que está aqui essa noite, quem é o seu herói? É alguém que você conhece aqui desse mundo? Não faça isso, não se rebaixe a tanto. A única pessoa que tem o poder, que pode assumir esse posto em nossa vida, é Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu te contar um segredo. Se você aceitar a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, a mudança na tua vida vai ser inevitável. Jesus Cristo vai entrar e vai transformar todas as áreas da tua vida. E a cada dia que se passar, você vai ficar mais parecido com Ele. Não, irmão, você não está entendendo. Talvez alguém pense, não, você não está entendendo. Eu tenho muitos pecados. Eu fiz muitas coisas. Eu andei por muitos lugares. É inevitável. Porque esse nosso herói tem o poder de transformar a tua história. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Ele transformou a minha história. Porque Ele transformou a história de vários irmãos aqui. Porque o improvável aconteceu. Ele fez pessoas totalmente diferentes entrarem aqui nessa igreja e viverem em comunidade, viverem em unidade, viverem em comunhão. É possível para você. Se hoje você aceitar a Jesus Cristo como teu único suficiente Salvador, Ele vai transformar a tua vida. Você vai passar a imitar a Ele e fazer parte da sua família. Que Deus nos abençoe.